Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade nesse exemplo que nós iniciamos na aula anterior, né, de cálculo de força de proteção final. O que nós fizemos na aula anterior? Nós prevemos um valor de proteção PI, que vai ser aplicado na nossa estrutura, considerando aí que existem algumas perdas, né? Considerando aí uma estimativa de perda de 20%. Então, devido a essas considerações, primeiramente, devido ao meu carregamento, certo? Nós determinamos as tensões devido ao meu momento fletor e as tensões de proteção, tanto superior quanto inferior, devido à proteção. E aí nós consideramos que, como a base da proteção é nós encontrarmos, eliminarmos as tensões de tração no meu concreto e deixarmos somente compressão, dessa forma nós conseguimos representar aqui as tensões devido ao carregamento, peso próprio, e as tensões devido à proteção, de modo que eu elimine essas tensões de tração no meu concreto e deixe basicamente a compressão. Dessa forma, nós encontramos uma força que tem que ser aplicada na minha estrutura de concreto protendido, certo? Mas, como eu comentei com vocês, existem várias perdas que acontecem na nossa estrutura, desde a parte durante a fase de aplicação dessa força, né, que seriam as perdas imediatas e as perdas retardadas, né? E aí nós fizemos uma estimativa de perdas, né? E aí, em relação à área de aço que é necessária para essa força que foi aplicada, né, para essa proteção, para essa tensão, nós chegamos num valor aí de PI de 1.303,5 kN. Só relembrando aqui nessa fórmula, é esse valor multiplicado por 10 à sexta, tá, pessoal? Aqui tá com um errinho. Então, só para relembrar. Então, é por 10 ao cubo, tá bom? Para fazer essa conversão aqui, não é a sexta. Bom, então essa é uma força estimada, né, devido à quantidade de aço que nós estamos usando na nossa estrutura e devido ao carregamento e às forças de proteção. Tá bom, dando continuidade agora, nós vamos calcular a real, né, o valor real de força de proteção final que vai estar presente na nossa estrutura. Bem? Então, bom, para isso, nós vamos inicialmente considerar, ó, a nossa pista ela tem 30 metros, certo? Mas a viga em si ela tem 15 metros, né? Então ela foi dividida em duas partes. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer? Calcular a nossa deformação do aço, tá? Essa deformação do meu aço. Esses 30 metros, pessoal, é porque assim, nós temos os 15 da nossa viga, mas o total nosso seria os 30 metros. Então, quanto que é esse total que ela vai estar deformando no decorrer, tá? Então, é como se eu tivesse um apoio intermediário na minha estrutura. Então, é como se a viga ela fizesse aquela parte abaulada e depois ela levantasse e ficasse abaulada de novo. Então, no total, ela tem os 30 metros. Mas durante a fase que a gente calcula, né, porque é calcular aquela parte do momento máximo, nós estamos considerando os 15, tá bem? Então, ela existe 30 metros, mas ela faz aquela curvatura. Ela vai fazendo assim, ó. Ela curva, só acompanhando pelo mouse, ó, e volta e curva de novo. Então, onde ela faz aquela parte de cima é onde ela tem um apoio. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a deformação do meu aço, tá? Então, a deformação do aço, existe essa formulação, que a tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela minha deformação do aço, né? Então, se eu tenho o módulo de elasticidade e multiplico pela deformação, eu tenho a tensão de deformação do meu aço, tá? A tensão nós temos, que nós calculamos anteriormente, né? Nós tínhamos encontrado esse valor aqui de tensão. Vamos voltar aqui, ó. A tensão limite, né? Então, a tensão nós temos, o módulo de elasticidade do aço nós também já temos, né? Lembrando que este valor, ele já se encontra em MPa, certo? Ó, então, a minha tensão já está em MPa. Mas a minha deformação do meu módulo de elasticidade do aço, ele está em GPa. Então, eu multipliquei por 10 a terceira, e aí eu encontro a minha deformação metro por metro. Então, eu encontrei esse valor de deformação para o meu aço. Agora, eu preciso encontrar o alongamento do meu aço, né?
Então, a fórmula do alongamento, ela é a deformação é igual ao alongamento dividido pelo comprimento total, né? Então, seria esses 30. Então, a deformação nós temos e o comprimento total, então a gente encontra a deformação. Então, eu tenho esse valor, né, que a gente encontrou aqui anteriormente, e multiplico pelos 30 metros. Então, meu alongamento do aço é em torno de 0,2172 metros, que é a mesma coisa que 217,2 milímetros. Esse é o alongamento do aço que vai estar acontecendo. Como eu havia passado para vocês, existe também uma questão da acomodação da ancoragem, né? Que ela tem aí em torno de 5 milímetros. Então, o que seria essa variação da minha ancoragem? Nós pegamos o valor dos 5 milímetros e dividimos pela deformação, pelo alongamento do meu aço. Dessa forma, a gente encontra uma porcentagem, que seria uma variação, né, devido à minha acomodação da ancoragem, né? Então, é uma perda estimada ali devido a essa acomodação da minha ancoragem. Bom, fazendo essas considerações de deformação do aço, alongamento do aço e a acomodação da minha ancoragem, aí nós vamos para o cálculo de algumas forças, que seria a força PA, que é a minha força ancorada, tá? Aí nós depois vamos calcular o P0, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, que é o P0, que é a força de proteção correspondente ao instante imediatamente após a transferência de proteção à peça. E por último, a gente encontra a nossa proteção final, tá? Que vai ser devido a todos esses acúmulos de perda. Então, para determinar o P0, que é a minha força ancorada, essa força ancorada, né, ela tem algumas perdas. Então, como o próprio nome já disse, é uma força ancorada, que tipo de perda que essa força ancorada apresenta? Ela apresenta perda de proteção na própria ancoragem, certo? Então, algumas coisas a gente já tinha calculado aqui anteriormente, né? Então, para calcular essa força ancorada, ela tem uma perda devido à ancoragem. Então, nós calculamos já a deformação do nosso aço, né? Que já estava feito anteriormente, o alongamento do meu aço, certo? E a acomodação da minha ancoragem, que tem esse valor aqui. Então, existe essa perda devido à proteção de ancoragem, que fica na faixa de 2,3%, tá? Então, quando eu calculo a força PA, que é a força ancorada, nós temos dois tipos de perda. Perda de proteção na ancoragem e a perda por relaxação inicial da minha armadura, tá? Então, a perda devido à proteção na ancoragem é essa porcentagem que nós encontramos, de 2,3%. Então, durante o próprio processo de ancoragem, devido à minha deformação do aço, né, que é característica do seu modo de elasticidade, a tensão aplicada, e ao alongamento do meu aço e à acomodação da própria ancoragem, existe essa perda de 2,3%, tá? Então, é a primeira perda que acontece durante a força ancorada. E aí nós temos a perda por relaxação inicial da minha armadura. Para poder verificar essa perda por relaxação inicial, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar a tabela da norma 6118, tá? No item 8.4, tá? Então, é essa tabelinha. Bom, eu havia passado para vocês que as cordoalhas são de relaxação baixa, certo? Então, vamos voltar aqui, lá no início do exercício. Então, eu havia passado aqui para vocês. Cadê? Ó, ele é um aço de relaxação baixa, certo? E o aço de relaxação baixa, deixa eu só passar aqui. Quando nós estamos falando de relaxação baixa, né, nós trabalhamos com 0,77 FPTK, tá? Então, isso quando a gente tem o aço de relaxação baixa. Bom, então, como ele é 0,77, nós precisamos determinar qual que é o valor dele, tá? Quando a gente trabalha nessa tabela aqui. Então, nós temos os valores normalmente intermediários lá na tabela e a gente precisa encontrar o valor relacionado a esse valor para minha relaxação baixa, tá? Então, vou abrir a tabela. Então, aqui, ó.
Nós vamos usar a tabela, essa aqui é a 8.2, que a gente vai usar depois, tá? Então, vamos pegar aqui a tabela 8.4. Então, aqui, ó. Essa tabela, ela seria para a gente determinar a relaxação os valores de relaxação em porcentagem, tá? Só que essa porcentagem aqui, fique atento, tá? Porque ela é 1000 e não é por cento, é por 1000. E aí o que a gente analisa? Se a gente está trabalhando com cordoalha ou se está trabalhando com fio. Nós estamos trabalhando com cordoalhas, certo? E aí nós temos o valor do nosso, para a relaxação baixa que foi dado no exercício, de 0,77. Só que nessa tabela aqui nós temos 0,7 e 0,8, certo? Então nós temos que encontrar, né? Fazer aí fazer o cálculo para determinar qual que é o valor intermediário em relação a isso. Então, nós temos relaxação normal e relaxação baixa. O nosso caso é relaxação baixa. Então, se eu tenho 0,7 e 0,8, então para 0,7 dá 2,5, para 0,8 dá 3,5. Mas qual que é o valor que dá para 0,77? Né? Então, aí a gente vai calcular da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, 0,7 não está para 2,5? 0,77 está para x e 0,8 para 3,5. Tá? Então, a gente vai fazer essa continha aqui. Como que a gente desenvolve essa continha? Aqui não é só regra de 3, tá, gente? É porque a gente tem valores intermediários, então a gente precisa trabalhar da seguinte forma. Então, eu sempre pego o valor aqui, ó. Este, 0,77 menos 0,7 e x menos 2,5, certo? Isso vai ser igual a 0,8 menos 0,77 dividido por 3,5 por menos o x, certo? E aí a gente faz uma regrinha de 3 agora, mas sempre peguem esse do meio menos o primeiro e o último menos o do meio, tá? E aí a gente encontra esse valor de x, tá? Então, essa perda por relaxação na minha armadura inicial, ela foi dada de 3,2, tá? Só que aqui a gente precisa converter ainda, tá? Porque essa deformação aqui tá por 1000. Então, a gente precisa, não tá por porcento, a gente precisa converter ela certinho. E aí a gente usa essa fórmula aqui. Porque a minha relaxação, a perda por relaxação real mesmo, ela vai ser esse valor encontrado, tá? Da mesma maneira que está aqui, tá, pessoal? A gente não mexe nele. Multiplicado pela variação devido à ancoragem, que é aqueles 5 milímetros, dividido por 41,67 elevado a 0,15. Tá? Então, esses 3,2 a gente usa ele exatamente como ele está, não precisa multiplicar por nada. Até porque minha resposta vai dar em porcentagem também. Então, a minha perda por relaxação propriamente dita deu 2,33. Mas e aí, qual que é a minha perda total durante essa fase de força ancorada? Ela vai ser a minha variação de perda devido à ancoragem, mais a minha variação de perda devido à relaxação. Então, a ancoragem foi os 2,3, certo? E a relaxação foi os 2,33. Então, a minha perda total devido a esses dois elementos, que é a relaxação e a ancoragem, durante o cálculo da força ancorada, ela vai ser essa perda aqui, tá? Então, quem que vai ser o meu PA, né, que é a minha força ancorada? Nós vamos pegar o PI, que nós calculamos anteriormente, que foi nosso valor inicial, e vamos descontar essa porcentagem, que é 4,63, que é a mesma coisa que você multiplicar o quê? 4,63 multiplicado pelo PI, né? Ou descontar, né? 4,63%, tá bem? Então, o nosso PA ele vai ser o valor que a gente tinha encontrado de PI, lembrem, ó, vamos só voltar aqui. Então, o PI, ó, 1.303,5. Então, menos 4,63 multiplicado pelo PI. Então, a minha força ancorada tem que ser esse valor aqui, devido às perdas por relaxação e perda por ancoragem, tá? Então, achamos o PA, já considerando as suas perdas. Agora eu preciso encontrar o meu P0, tá? Quem é o meu P0? É a força de proteção correspondente ao instante imediatamente após a transferência da proteção à minha peça protendida. Então, esse P0, ele nada mais é do que o meu PA menos a variação do PE, tá? Então, nós não achamos esse PE ainda, a gente já tem o PA, a gente precisa encontrar esse PE, tá? Então, vamos lá. Que tipo de perdas nós temos, né, quando a gente calcula esse P0? Nós temos a perda
de proteção devido ao meu encurtamento elástico do concreto, tá? E a perda de proteção que a gente vai estar calculando. Então, essa que a gente vai calcular é devido ao meu concreto, tá? A proteção. Desculpa aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, o meu P0, ele tem essa perda de proteção por encurtamento elástico do meu concreto, tá? Porque o meu concreto, ele passa por um processo de encurtamento elástico. Então, é essa perda que a gente tem que estimar aqui, tá bem? Então, a gente, primeiramente, eu já tinha passado para vocês que o meu alfa E, né? Então, quem que a gente tem que determinar aqui? É esse valor para a gente poder encontrar, né, esse PE, né? Então, é ele que a gente precisa encontrar. Então, primeiramente, para determinar essa perda devido ao encurtamento elástico do meu concreto, eu tenho aqui o alfa E, que é igual a 1, que é o valor devido a concreto com granito. E aí a gente vai calcular um módulo de elasticidade do nosso concreto, tá? Então, esse módulo de elasticidade do meu concreto, ele vai ser o quê? O alfa E multiplicado por 5.600 multiplicado pela raiz do FCK. Então, o módulo de elasticidade do meu concreto é esse valor aqui, tá? Em MPa. E aí nós vamos para outro cálculo. Razão modular, que nada mais é que o módulo de elasticidade do meu aço dividido pelo módulo de elasticidade do meu concreto. Lembrando que o do concreto já está em MPa e o do aço está em GPa. Tá? Então, por isso que eu multipliquei por 10 a terceira. E encontrei a minha razão modular. Agora, eu calculo a tensão no meu concreto. Tá? Então, vamos só relembrar. Né? A tensão que está presente no meu concreto, ela é dependente. Como essa proteção ela tem uma excentricidade, tá? Vamos só relembrar. Como existe uma excentricidade nessa proteção aplicada, existe uma tensão devido ao momento, uma tensão devido à força que foi aplicada e uma tensão devido à força vezes a excentricidade, tá? Isso aqui é relembrando um pouquinho lá de resistência dos materiais. Então, o meu PA, essa tensão, né? Ela vai ser menos o PA sobre a área. Então, o PA a gente calculou anteriormente. Eu já estou multiplicando por 10 a terceira para o meu valor já sair em MPa, tá? Então, o PA que a gente achou anteriormente, dividido pela área do concreto, menos o PA, né, multiplicado por 10 a terceira, vezes a excentricidade ao quadrado, que nós já tínhamos calculado anteriormente, dividido pela inércia, mais o meu momento, que já fizemos lá no início, vezes a excentricidade, dividido pela inércia. Eu encontrei que a minha tensão é menos 2,85 MPa, tá? Bom, agora nós vamos calcular essa variação de tensão PE. E quem que é essa variação de tensão PE? Ela nada mais é do que o meu alfa P, que esse alfa P é a razão modular que nós encontramos, que é devido ao módulo de elasticidade do aço e do concreto, né? E multiplico pela minha tensão CP, que é essa tensão que nós encontramos aqui. Então, quando eu faço essa continha, eu encontro a minha variação da tensão PE, que deu esse valor, tá? Então, com esse valor, eu consigo encontrar a minha variação, a minha tensão PA, tá? Então, a minha tensão PA não é a força PA pela minha área, certo? Minha área de aço. Então, eu tenho que a minha força PA nós já encontramos e a minha área nós temos. Então, eu encontrei a minha tensão PA. Tendo a tensão PA, agora a gente consegue determinar, né? Então, a variação de tensão PE sobre a variação de tensão, perdão, a variação de tensão PE sobre a tensão PA multiplicado por 100, nós encontramos uma porcentagem devido a essa perda, né? Então, ó, a variação de tensão PE nós encontramos, a tensão PA já está aqui, multiplico por 100, eu já encontro uma porcentagem de perda devido ao meu encurtamento elástico do meu concreto, tá? Bom, então é essa perda que eu encontrei, certo? Então, quem que é meu P0? Não é o PA menos a porcentagem, né, de perda do PA, menos a porcentagem de perda do PA. A gente já encontrou a perda do PA aqui, que é 1,35. Então, eu pegaria o valor do PA e descontaria 1,35%. Quando eu desconto esse 1,35% do meu PA, eu encontro o meu P0. Então, o meu P0 é 1.226,37 quilonewtons. Mas aí eu encontrei o P0, mas eu preciso encontrar a tensão P0. Então, a tensão não é a força sobre a área? Bom, se eu já tenho
a força, né, que é o P0, e a área, eu encontro a minha tensão. Então, fizemos aí a quarta etapa para o cálculo de protensão da bioestrutura. E aí, nós vamos para a parte final do nosso cálculo, tá? Considerando a parte final do nosso cálculo, eu tenho aqui, só um instantinho. Isso, Fernando, mesmo os alunos que fazem externos, eles devem seguir aquelas datas que foram liberadas, tá? Uma coisa que foi liberado é que, assim, naquela primeira parte da pandemia, alguns alunos fizeram visitas, tá? Então, as visitas o Rafael deixou contar, mas o estágio é somente dentro dessas datas que a gente passou naquele documento. Bom, agora nós vamos para a parte final, né? Determinação de força de proteção final, que é essa força que age na peça após todas as perdas. Então, assim, existe uma força que foi aplicada, e aí ela vai passando por um processo de perda, né? Então, aquela força inicial que nós estimamos, pessoal, é a força que foi aplicada. Mas aí, essa força, ela vai sendo modelada, ela vai passando por uns processos de perda, tá? Então, essa força de proteção final é aquela força final, onde o momento que depois que passou por todas as perdas é a força que fica existente ali, presente na nossa peça, tá? Então, essa força final, ela vai passar por um processo de perda também, né? E quem são essas perdas? A perda por retração do meu concreto e a perda por fluência do meu concreto. Então, são as duas perdas que nós temos. E além da relaxação, tá? Então, nós temos 3 tipos de perda que aparecem aqui: retração, fluência e por relaxação, tá bem? Da armadura. Então, são as 3 perdas na proteção final. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. A perda por retração do meu concreto, primeiramente, eu tenho que calcular essa variação da tensão de proteção no meu concreto, certo? Que seria esse valor aqui da minha deformação vezes o meu módulo de elasticidade, tá? Aí, para isso, nós vamos consultar essa tabela, 8.2 da 6118, tá? Só que antes disso, nós temos alguns cálculos para fazer, porque são cálculos que nos auxiliam lá nessa tabela da 6118, que é determinar a espessura fictícia. Então, a espessura fictícia, que é esse H fictício, ela vai ser 2 vezes a minha área de seção transversal do concreto, dividido pelo meu U, tá? Que seria, basicamente, a gente pegar o perímetro da minha peça, né? Então, é 0,4 multiplicado por 2, mais 0,9 multiplicado por 2. Eu encontrei uma altura fictícia de 0,28. Nós estamos trabalhando com um período lá de 5 dias, que eu falei para vocês lá no início. A altura fictícia de 0,28 metros e uma umidade do ar de 55. Então, com essas informações, nós vamos nessa tabela lá na 6118, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Que é a tabela 8.2, né? Então, o que nós temos? Uma altura fictícia de 0,28, certo? Só que, primeiramente, ó, ele fala aqui, umidade do ar. Então, nossa umidade do ar é 55%. Então, nós vamos trabalhar com essa umidade aqui. A espessura fictícia, ela deu 0,28 metros. Então, aqui nós temos o quê? Né? De 20 a 60 centímetros. Ou seja, a gente não tem o valor de 28, a gente precisa determinar o valor de 28, certo? E aí, nós temos que essa deformação aqui... Deixa eu só voltar aqui só para conferir as informações, né? Então, nós vamos trabalhar com essas informações num tempo de 5 dias. Então, vamos voltar lá. Então, aqui nessa coluna, nós temos os dias, tá? Então, tem 5, 30 e 60. Então, eu não quero encontrar essa deformação, né? Específica da retração do meu concreto, dos coeficientes de fluência. Então, para um período de 5 dias, a gente vai vir nessa linha aqui, ó. Eu vou utilizar essa coluna, que é a umidade. Eu preciso achar o valor intermediário de 28 centímetros, né? Que é 0,28 metros. Num período de 5 dias. Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou ter o quê? 20 está para 0,48,
28, que é o valor que eu tenho, está para x, e 60 está para 43. Então, a gente volta lá. E aí eu fiz isso, ó, 20 para 48, 28 para x, 60 para 43. Fiz aquela mesma continha, pessoal, ó. 28 menos o 20 dividido... Aqui, pessoal, muda um pouquinho, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho invertido, mas dá no mesmo, ó. 28 está para x... perdão, 28 menos 20 é a mesma coisa, né? Isso poderia estar passando dividindo, varia um pouquinho, é só uma questão de associação, tá? Aqui eu fiz dessa forma. 28 menos 20 é a mesma coisa que 60 menos o 20. Então, é sempre esse, ó. 28 menos o 20, dividido por 60 menos o 20. O x menos o 48, dividido por 0,43 menos 0,48. E aí eu encontrei esse valor de 0,47, tá? Só que esse 0,47, tomem cuidado, ó, voltando aqui na norma, aqui, ó, não é por cento, é por mil, ó. Tá vendo que tem duas bolinhas? Então, lá não é por cento, é por mil. Então, essa deformação é 0,47 por mil, tá bom? Então, como ela é por mil, no momento que eu venho nessa fórmula aqui da variação da minha tensão, né? Eu vou pegar a minha deformação, que é o 0,47, certo? Multiplicar pelo modo de elasticidade do meu aço. Só que eu vou dividir por mil, né? Se fosse porcentagem, a gente dividiria por 100. Então, quando eu dividi por mil, eu cheguei nesse valor aqui de variação de tensão, de 94,94 MPa, tá? Bom, agora nós vamos calcular mais um elemento, que aí a gente volta na tabela 8.2 da norma, tá? Então, o que nós temos? Nós não temos que o valor dele é 28, né? Nós tínhamos encontrado aqui que essa altura fictícia era de 28, certo? Agora nós vamos precisar encontrar esse elemento aqui, que ele está lá na outra tabela da norma. Então, vamos voltar lá na tabela da norma. Basicamente, vocês vão usar a tabela 8.2 e a 8.4. Então, aqui na tabela 8.4, certo? Vamos voltar aqui, ver as informações que a gente precisa. Ai, desculpa, gente, é na 8.2. Ai, confundi aqui. É na 8.2 ainda. Nós temos mais algumas informações, né? Que é essa daqui que a gente precisa encontrar agora, ó. Então, nós encontramos essa daqui, certo? Que é relacionada à deformação. E agora a gente precisa encontrar esse coeficiente de fluência, tá? Como nós estamos trabalhando com concreto de 30 MPa, a gente usa essa linha aqui, tá? Se fosse acima de 50 até 90, é essa daqui. Então, nós já temos a informação, que a umidade é 55, né? Deixa eu só arrumar aqui que tá... Só um instantinho, parece que a imagem não está aparecendo. Bom, então aqui, ó. Nós temos, vamos voltar lá na norma. Então, nós temos aqui, umidade 25, a altura fictícia era 28, certo? Centímetros. Então, eu tenho que vir aqui. O período ainda é de 5 dias, né? Então, eu vou usar isso aqui, ó. 20 está para 3,9, 28 está para x e 60 para esse valor. Então, com esses valores, a gente volta e calcula aqui. Então, a gente vai fazer aquela mesma consideração, ó. 28 menos 20, certo? Dividido por 60 menos 20. Da mesma forma, esse valor menos 3,9 dividido por 3,3 menos 3,9. E a gente encontra esse coeficiente aqui esse coeficiente de fluência do nosso concreto, tá? Então, aqui nessa tabela, pessoal, nós encontramos tanto a deformação, né, específica devido à retração, quanto o coeficiente de fluência do nosso concreto. Bom, tendo esses valores, a gente agora pode calcular as tensões. Então, essa tensão devido ao carregamento, ela não muda, certo? Agora eu preciso determinar essa tensão aqui, né, que acontece no meu elemento. Lembrando que a gente precisa partir do seguinte princípio, né? Que a minha tensão, né, no tempo de 5 dias, ela vai ser menos 2,78 vezes o P0, e a minha tensão PI, né, a superior e a minha inferior, é 8,33 vezes P0, tá? Então, da onde saiu isso daqui, gente? Lá do início do exercício, ó. Vamos voltar. Ó, 2,78
Perdão, vamos voltar aqui. Deixa eu só pegar. Ó, 2,78 e 8,33. Então, foi aqueles que a gente calculou lá na primeira etapa, tá? No item 1. Então, ó, a inferior é esse valor e a superior é esse valor, tá? O que muda aqui? Porque lá a gente tinha usado o nosso P lá do início, certo? Aquele P previsto. Né? Aqui, o que a gente usa? Deixa eu voltar aqui na página. Nós vamos usar o P0, tá? Então, a gente usa do PI, agora a gente usa o P0. Então, com o P0, a gente vai encontrar novos valores de tensão, tá? Então, eu tenho esse valor vezes o meu P0 multiplicado pela meu... Perdão, esse valor vezes o meu P0. Só que o meu P0 ele está em quilonewton. Como aqui a gente trabalha em MPa, eu já multipliquei por 10 a menos 3. Tá bem? E aí, a gente obtém o nosso valor em MPa. Então, eu encontrei que a minha tensão superior é 3,4. Se ela é negativa, então aqui, ó, tá tendo uma tração em cima e uma compressão embaixo. Quando eu somo essas parcelas, eu encontro essa tensão de compressão aqui no tempo de 5 dias. Tá? Tanto a superior quanto a minha inferior. Tá? Então, percebam que não existe tensões de tração no meu elemento, tá? Mas a gente precisaria determinar isso daqui. E aí, tendo isso daqui, agora nós vamos calcular essa deformação. Então, o módulo de elasticidade do meu concreto é a mesma coisa que o módulo de elasticidade do meu concreto aos 28 dias, que é esse valor que a gente já calculou lá no início. Então, o que vai ser essa minha deformação? Vai ser a minha tensão no tempo de 5 dias, dividido pelo módulo de elasticidade do meu concreto, multiplicado pela minha fluência. Tá? Desculpa, minha retração. E aí, o valor da tensão a gente tem, certo? Então, a gente usa essa tensão máxima aqui de compressão, ó. Por isso que a gente precisou fazer essa continha. Então, eu encontro esse valor, multiplico por 10 a sexta, né, já para a gente transformar em quilonewtons por conta disso, tá? E aí, a gente multiplica por esse valorzinho aqui, que é o que a gente já encontrou anteriormente, aqui em cima, e dividimos pelo módulo de elasticidade do nosso concreto. Então, aqui, como ambos estavam na mesma, nem precisava ter feito essa etapa, né, de transformação. Aí, encontrei essa deformação. Tendo encontrado essa deformação, agora eu vou multiplicar ela, né, pelo módulo de elasticidade do meu aço. E aí eu encontro essa minha variação de tensão no meu concreto, né? Então, eu encontrei essa variação de tensão. Agora eu vou para a etapa de perda por relaxação na armadura, tá? Porque essa variação aqui foi para o cálculo de perda por retração, tá? Então, perdão, por fluência, né? Então, aqui, ó, vamos só relembrar. Na primeira etapa, nós calculamos a variação da tensão de protensão devido à minha retração. Aí eu fiz aqui a minha variação de tensão devido à minha perda por fluência. E agora a minha perda por relaxação, né? Então a gente cai nessa formulação aqui, ó. Devido à minha relaxação, vai ser 2,5 multiplicado por esse coeficiente que nós já tínhamos calculado, que chegou em 8%. Então, quanto que vai ser essa variação de tensão? Vai ser a minha tensão P0 multiplicado por 8. Como é porcentagem, a gente dividiu por 100, tá? Eu cheguei nessa variação de tensão devido à minha relaxação de 110,11 MPa. Então, quem que vai ser a minha variação de tensão final? Vai ser a minha tensão P0 menos a minha variação de tensão devido à retração, menos a minha variação de tensão devido à fluência, menos a minha variação de tensão devido à relaxação. Então, eu peguei a minha variação de tensão do P0, a minha tensão do P0, que foi o calculado anteriormente. Então, percebam, pessoal, que é uma etapa, tá? Então, a gente fez o PI primeiro, aí o PI nos auxiliou a calcular o meu PA, né? E aí, depois a gente fez o PA e calculou o P0. Tendo o valor do P0, né, a tensão P0, ele vai nos auxiliar. Então, é como se eu pegasse o primeiro e eu fosse descontando. Eu vou descontando, descontando, descontando. Então, quando eu faço essa parte final, eu não vou pegar o meu PI, que foi o primeiro valor, eu não vou pegar o PA, eu vou pegar o P0, que foi o anterior a ele que foi calculado, tá? Então, eu pego o meu P0, a minha tensão P0, e desconto as minhas variações de perda, devido retração, devido fluência e devido relaxação. Então, a minha variação de tensão final vai ser esse valor aqui. Bom, se eu tenho a minha variação de tensão, agora eu posso encontrar quanto que vale a minha força aplicada. Então, a tensão não é força sobre área? Então, a minha força é a mesma coisa que a minha tensão vezes a minha área. Então, a minha tensão real que eu encontrei foi esse valor aqui, ó. Desculpa, a minha força real foi
945,95 quilonewtons. Lá no início, sem considerar as perdas, a força estimada era 939. Mas qual que é a força real lá no final, né, da minha estrutura? Deu um valor maior, ou seja, o meu cálculo está ok. Por quê? Porque eu preciso que esse valor real ele seja maior do que o que eu estimei. Né? Então, agora, se eu chegasse nesse valor menor que esse, a gente teria que refazer a continha, tá? Então, a minha força real final que está sendo aplicada de proteção na minha estrutura, desconsiderando todas as perdas, chegou nesse valor aqui. A que a gente tinha estimado era esse valor. Mas lembra que a gente considerou umas perdas em torno ali de 20% para fazer o cálculo? Então, a gente pegou esse valor lá no início e considerou umas perdas de 20%. Daí a gente encontrou o nosso PI. Em cima do nosso PI, nós fomos estimando todas as perdas no decorrer do processo. Estimando todas essas perdas, a gente chegou nesse valor aqui de tensão final aplicado na estrutura. Então, se essa tensão final ela é maior do que aquela força que foi prevista lá no início, então nosso cálculo está correto.